Alfredo, boa tarde, tudo bem? Ótimo. Também hoje estamos aqui com Alfredo Ogawa, um dos grandes nomes da história da revista Placar e do jornalismo, da editora Abril, né, cara? Tantos anos. Exagero seu, mas eu fiquei bastante tempo lá. Senhor Alfredo, fala um pouco como que o senhor se envolveu com o jornalismo e começou a trabalhar na Placar. Eu comecei na Placar em 86, mas o meu envolvimento com a Placar é bem mais antigo. Eu fui meio que alfabetizado em 3 línguas. Uma língua era Placar, a outra língua era o Jornal da Tarde, né? E a outra língua era a Quatro Rodas, que eram as coisas que meus pais, principalmente meu pai, né, adorava, principalmente de carro, e meus irmãos mais velhos gostavam de comprar tanto o Jornal da Tarde naquele período, o jornal que era famoso no estado de São Paulo, naquela época, e eles gostavam de futebol. Então toda semana tinha a Placar em casa. Então eu fui me acostumando a ler isso. E aí naquele tempo era muito diferente de hoje, né? A forma como você captava a informação sobre as coisas, ela estava muito centrada ou na televisão, né? Ou na imprensa escrita. Também eu não escutava muito rádio, porque me parece que eu não escutava muito rádio sobre os jogos de futebol, não era muito ligado nisso. Mas eu adorava entender como é que funcionava o futebol via Placar. Então o Placar me funcionava como a minha janela para esse tipo de esporte. Aí tudo bem, aí eu fui estudar, né? Tinha escolhido jornalismo por N razões, né? E fui estudar, fiz a faculdade, e na faculdade, 2 amigos, grandes amigos meus da faculdade, trabalhavam na Placar, né? E para eles eram meio que, caramba, você já está trabalhando, estudando? Ah, a gente tá. E eles trabalhavam na Placar, o Marcelo Duarte e o Diretão Brasil. O Diretão Brasil Mata, que para mim eram colegas, né, de trabalho. A vida seguiu seu rumo, né? A gente se formou. E aí um dia o Marcelo Duarte, né, ele me convidou para fazer um freela em 1986. E aí a partir desse freela, que foi uma matéria da preparação da seleção brasileira masculina de futebol, masculino de basquete, mundial de 86, né, eu fui lá e fiz. Aí eles gostaram. E a gente foi continuando a fazer. Aí eu fiquei como freela fixo, né, que existia essa categoria na época da Abril, do jornalismo, né? Do contribuinte, que vai lá, faz uma matéria, não está contratado, vai lá, vai fazendo outra, aí fui ficando. E aí fui ficando, e aí a partir dali fiquei 26 anos na Abril. Nossa. Bem, era tudo diferente, né, de jornalismo, de uma grande empresa, né, que as grandes empresas faziam, enfim, né, com as coberturas. Era com máquina de escrever. É. E aí outro dia eu fui numa exposição e eu encontrei a minha máquina, uma Olivetti Letter 45. Nem lembrava o nome dela, mas ela estava lá na minha frente da exposição. Falei, escrevi muito numa Olivetti Letter 45. Uma maquininha de escrever pequena. Eram outros tempos, coisas que quem é da geração atual, nem consegue pensar, né? As matérias eram enviadas por telex, né? As fotos, e é um negócio chamado radiofoto, que era a coisa mais louca do mundo para se mandar, por ligação telefônica. Imagina você enviar uma imagem pelo telefone, né, em 4 diferentes cores, tons, nem dá para explicar. E era sensacional, né? E aí você ligava o telefone, do outro lado tinha uma máquina específica, e aí o fotógrafo ficava lá. Era linha por linha. Era como você pegasse uma foto e dividisse ela em centenas de linhas, e cada linha você enviava 4 vezes, porque eram 4 cores. O que eu sabia é que o Lemir às vezes dava para alguém, ele também fazia foto, ele dava para alguém que ia pro Brasil, isso. Não era isso? Alguém da Varig, isso. Alguém da... Quando você tinha muita pressa, você mandava radiofoto, tipo jogo de futebol do fim de semana, no domingo. Mas quando você fazia uma cobertura especial, tipo o Lemir fazendo a Fórmula 1, que não precisava sair na hora, né? Sim, não tinha essa coisa premente tão forte, né? Era um outro Brasil, um Brasil de 50 anos atrás. E aí você tinha foto física, né? Você tinha um filme, um cartucho de filme, e você pegava, e o fotógrafo tinha até o aeroporto encontrar alguém que estava vindo para São Paulo, que se dispusesse a pegar o filme, um pacotinho, que lá dentro estava o filme, e levar para o Brasil. Tenta imaginar hoje, alguém chegando com você pertinho do aeroporto e falou assim, você não quer levar isso aqui para mim?
Mas eu não te E conheço. ainda ter que esperar alguém da editora abrir o identificado. Sim, mas imagina o que você está levando ali. Sim, você nem sabe o que é. Sim, poderia... Mas naquele tempo não tinha esse problema, não tinha essa desconfiança, não Sim. tinha esse histórico de alguém pode estar levando você um pacote disso aqui, um papelote daqui. Não, as pessoas levavam. E os fotógrafos da Abril e de todo o Brasil, né, de todo o mundo, tinham lábia, né? Convenciam, né? Então um monte de fotografia veio do outro lado do mundo a partir da confiança. E aí alguns faziam amizade com o pessoal da equipe da Varig da vida, aí ia pela Varig. Entendi. No pacote da Varig. Tinha os escritórios da VAR, enfim, era outra... Era outro mundo, mas era bem divertido. E o senhor já acompanhava a Placar antes de trabalhar lá, então, né? Quando criança ou quando jovem, enfim? Sei lá, desde os 10 anos eu lia semanalmente, né? E aquele tipo de jornalismo me interessava muito, porque não era um jornalismo factual, né? Você começava... É como é até hoje, né? Na hora que você constrói um perfil, você constrói um personagem, né? É muito legal. Então, e Placar sempre foi muito bem escrita, né? Isso é uma diferença absurda em relação a muito do jornalismo de qualquer época, que é o factual, imediato. Você não tem tempo, você tem que ir lá escrever. O que aconteceu foi 3-0. Gols de fulano, ciclano e beltrano. Na Placar não, né? A Placar desde aquela época era uma Placar que estava envolvida em contar uma história. Seja ela a história da pessoa, seja a história do clube, seja a história de um jogo, mas alguma coisa acontecia. Isso era fascinante. E é um jornalismo que tinha principalmente na Jornal da Tarde daquela época. Sim. E o senhor lembra quando, vamos dizer, jovem ou já na faculdade ou antes, alguma matéria que chamou a atenção da Placar, da época lá? Que era aquela época de vários, enfim, dos anos 70, aquela época... Não, olha, nem anos 70, porque também lia nos anos 80. E aí nos anos 80 tem uma reportagem absurdamente emblemática da Placar, que é a Máfia da Loteria, né? Sim. De 82, né? Do Sérgio Martins. Baita repórter. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Não trabalhei diretamente com ele, mas trabalhei na redação. Ele estava lá numa parte de projetos especiais da Placar, né? Pinel, muito legal. E esse tipo de jornalismo era muito legal, né? Porque era um tipo de jornalismo que aprofundava, não tinha um compromisso de tinha que dar essa matéria agora. O Sérgio Martins ficou cavando. Ficou acho que 3 meses, né, fazendo essa... Provavelmente até mais. Acho que 1 ano, sei lá. Era ele e o Ronaldo Couto, né, de fotógrafo. Bem, também que dupla, né, O Alemão tá vivo. Sim. Tá lá no Litoral Norte. Grande fotógrafo. Irmão do Ricardo Couto. Sim. Puta família. Né? Puta família. E quando o senhor começou a trabalhar, onde que era a redação? Já era ali no Brooklyn. Eu peguei a redação, aconteceu, ela foi em 86, né? Antes a redação ficava na Rua do Curtume, na Lapa, né? E era meio que o grande endereço e depois ela passou pro prédio também ela passou um tempo no prédio da Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Mas eu já peguei num prédio novo. Tá. E era um prédio horrível. Nossa, horrível. Esses prédios modernos. Mas não era na Berrini, o senhor não pegou? Berrini. Na Berrini. Então, esse prédio é horrível. Nossa. Por quê? Horrível em que sentido? Era muito velho? Não, ele era muito novo, na verdade. Aquela época, aquela região não é o que é hoje, né? Era uma região que era, entre aspas, desvalorizada. Marcelo Laguno morava lá, né? Era uma região razoavelmente desvalorizada e residencial. E aí, um empreendedor resolveu comprar um monte de terras. E como ele era empreendedor, arquiteto e esperto, ele levantou um monte de prédios. Os prédios foram vendidos, e eram prédios metidos a modernos, até modernos, né? Só que eles eram mais bonitos do que práticos. Então, por exemplo, os prédios faziam uma correnteza de vento, eles criavam o seu próprio vento, sei lá como, e ficava uma ventania enorme. E eles eram feitos de um jeito que conseguia chover dentro de um prédio, no 8º andar, de um prédio de chovia dentro? Por causa do vento, né? Eles tinham um jeito lá de acabar com as janelas, e a janela deixava entrar vento. E aí, como o vento ficava muito forte, a água entrava. E não tinha ar-condicionado um monte de coisa. E aí era ruim. O elevador demorava pra caramba, porque era muita gente no mesmo prédio, né?
Enfim, e não tinha sido feita uma redação. Mas de qualquer forma foi lá que eu comecei, né? Então você tem, eu sei que as condições eram ruins, mas você tem um carinho sentimental por lá, mas eu não trabalharia lá de novo, não. O senhor tinha quantos anos? Isso, desculpa. 86, 22. O senhor tinha 22, era garoto, era jovem. E quem eram os outros mais veteranos quando o senhor chegou na redação? Putz, eu peguei uma redação maravilhosa, né? O Juca era o diretor, Juca Kfouri. Carlos Maranhão, figura lendária da plateia, era o redator-chefe, e não, já era diretor. O redator-chefe era o Tonico Duarte, outro grande jornalista do esporte, né? Marcelo Duarte, meu amigo, estava lá, o Biratã Mazil estava lá, tinha um repórter chamado Nelson Hurt, o Ari Borges estava lá, um monte de gente boa pra caramba. A Betise já estava, não? Betise Assunção estava lá, Betise estava lá, quem mais estava lá? O Venditti veio depois, acho. Marcelo Venditti veio, mas veio super em seguida, 87 talvez, né? O Edson Rossi veio depois, a Cátia Perim veio um pouquinho depois, né? Tinha mais gente, tinha gente boa pra caramba, os fotógrafos eram sensacionais, Sérgio Berezoff estava lá, tinha um menino na fotografia que trabalhava para auxiliar, que depois fez grande história na Placar, Ricardo Correia, depois virou fotógrafo e depois virou editor de fotografia, mais tarde chegou a ser diretor de redação da Placar numa fase mais recente. Cara, era muito bom, eram bons pra caramba, você aprendia, né? Só de ver os caras, como eles faziam as entrevistas no telefone, você aprendia. E o Marcelo já tinha aquela página de humor lá, do MD, lá, junto com o Mário Sérgio Della Rina. Isso, que era o MD era o Marcelo Duarte e o outro era... Mário Sérgio? Como é que o Mário Sérgio assinava? Era o Della Rina, acho que era Deladê, não sei, era um negócio assim. Mas lembro. Isso, como que era isso? Isso já tava lá, já... Como assim? Isso já estava na revista quando o senhor chegou? Já existia isso? Sim, sim, eu era só o cantinho do cantinho do cantinho, a revista Entendi. já preparava, né? O Marcelo já estava lá desde 84, Sim. o Bira, né? O Biratã também estava lá de 84 a 85, então eles que me ensinaram muito do caminho. E Zuba Coutinho era editor. Zuba Coutinho. Né? Depois ele foi para o Diário Catarinense, lançamento do Diário Catarinense. Quem mais estava lá? Não, mas já tinha uma estrutura bem clara, né? Quem cobria cada clube. Tinha setorista. O Placar nunca teve essa lógica do setorista, né? Então, ela tentava não fazer com que o cara se especializasse num clube, né? Vai lá cobrir todo dia do... O que acontecia muito era que você estava rodando nos clubes, mas ficava um pouco mais num do que no outro. Você sempre estava girando. Tinha essa coisa de... O Nelson Otti, ele fazia muita matéria do Palmeiras, né? Mas não era só do Palmeiras. Ele pegava uma outra matéria, né? O Ari Borges, né? Ele fazia muita matéria do São Paulo, né? Mas não ficava só no São Paulo. Então, isso era muito legal. O Biratã fazia muito do Corinthians, né? O Bira fazia muito do Corinthians, mas não era só do Corinthians, né? O Bira também fazia muita matéria de amador, junto comigo. Sim. Eu como Foca, começando lá, eu era jogado meio para um monte de outros clubes. Então fui fazer Internacional de Limeira, no ano que a Inter foi campeã, então dei sorte. Né? E aí você ficava pulando. E essa mistura é um pouco da lógica da Placar. A Placar não criava especialistas. Não era a lógica da Placar criar um especialista. E pode. O Scheimer? O dele. Obrigado. E como que era, o senhor lembra como que eram as reuniões de pauta lá, como que era discutido? Normalmente vocês vinham com as pautas ou... Naquela época, né, quando você era repórter, pé no chão não, né? Quando você era o cara que era o iniciante, você só estava lá, você só era um instrumento de Deus. A emissão que você recebesse, você ia, né? As pautas eram discutidas mais no nível das chefias, né, das editorias, e aí o que vinha a gente fazia, né? Então não tinha essa... E é óbvio que a gente passava as pautas, então, aquela reunião de pauta que acontecia não era para nós, né? A gente tinha 2 fechamentos. Um acontecia no domingo, né, no dia do
do esporte, né, que tudo estava rolando, e a gente tinha que fechar um caderno para mandar, e a outra acontecia na sexta-feira, que era chamada o caderno frio, né? Então você tinha duas pautas, vamos dizer assim. Você tinha a pauta da semana fria, que tinha que fechar até sexta-feira, né? Às vezes um pouquinho antes por questões industriais, né? E essa você recebia na segunda-feira, na terça-feira, porque a segunda-feira é folga. Você recebia na terça-feira e corre atrás, né? Por vezes você recebia antes, porque você vai fazer a pauta do jogador tal. Você aproveitava, você já era escalado pro jogo do cara, para já no dia chegar no carro e falar, fazer uma pauta assim, 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 assim. Matheus, era um outro mundo o relacionamento dos jornalistas com os jogadores, com pessoas do esporte. Hoje que protege, mas ao mesmo tempo distancia o jogador. Então, quando você queria fazer uma pauta com algum jogador, você não ligava para o assessor de imprensa, você ligava para o jogador. Na verdade, você encontrava o jogador e você tinha acesso ao jogador, cada jogador, praticamente qualquer treino. Você ia no treino, às vezes a gente saía não para cobrir o treino, mas para ir para o treino, para encontrar o jogador, para marcar com ele. Tô pensando em fazer isso, ou você ligava para ele que atendia, né? E aí você marcava. Então a gente fazia esse jogo e aí começava a fazer a matéria pro caderno frio do perfil do fulano, Jorginho do Palmeiras, da vida, né? E aí no domingo, na sexta-feira você recebia a escala para onde você ia. Você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Era mais ou menos isso, era simples. A vida era uma rotina tranquila. Normalmente se deixava as primeiras páginas para um perfil, quer dizer, se deixava a primeira página para o quente, né, para o jogo, para a rodada, e mais do final era esse fechamento de sexta-feira, esse primeiro fechamento, que era assim, esses perfis, essas coisas que já vinham de mais tempo, não era isso? Na revista industrial, o que acontece? Uma revista de papel, ela tem o que a gente chama de cadernos. Caderno, o que é um caderno? Caderno é um grupo de folhas que é impresso, né? E aí o outro caderno é outro grupo de folhas que é impresso. Então, mas só que não dava para imprimir, ou não se podia imprimir, por uma questão de prazos, né? 2 ao mesmo tempo. Bom, então vamos fazer um que vai ser rodado na sexta-feira, para que quando o outro for rodado no domingo, com jogos no domingo, eles fiquem prontos ao mesmo tempo. Porque se a gente rodar os 2 ao mesmo tempo, vai demorar mais para tudo ficar pronto. É verdade. Faz um, aproveita uma vaga na sexta, na gráfica, e o outro faz no domingo. Aí você junta. O que acontece? Então, nesses cadernos, você escolhia a posição que ficava dentro da revista. Então, não tinha a ver se está nas primeiras páginas. É uma lógica industrial. Onde dobra, e aí se você for ver a placar antiga no papel, você vai ver que tem matérias do fim de semana no comecinho da revista e outras no fim da revista. Sabe o que tem no fim da revista? O tabelão. O tabelão, sim. Porque ele trazia as informações quentes. Agora, se você for abrir, você vai perceber que as pagininhas aqui são as pagininhas de cá. As pagininhas que tem a cobertura do domingo, do jogo domingo, são as pagininhas que tem como é que chama? O tabelão. Sim. E aí você fala assim, no meio o que tem? As páginas frias, que a gente chamava. Papo de gente que trabalha em gráfica, mas é divertido. A gente se matou para fazer dar certo. E o tabelão o senhor chegou a fazer? Porque imagino que devia ser um negócio complicado, né? Naquela época. Não? Não, e assim, não é que era complicado. Novamente, a vantagem de quem começou a trabalhar lá, né? Então, como eu comecei trabalhando lá no chão, né? Então você começa fazendo o que ninguém quer fazer. Tabelão. Né? E aí tava lá no tabelão junto com outra turma de focas. E aí o que acontece? Naquela época o tabelão, novamente, quem vive hoje abre o celular e vê os resultados dos jogos na Finlândia, escalação, né, em tempo real, não imagina como era conseguir o resultado do campeonato paranaense de Ponta Grossa. Não sabe o que é isso. Deve ser muito fácil. Não tinha telefone, tinha só um telefone. A rádio cobria, tinha rádio que não cobria, tinha semana que ia, tinha semana que não ia. Como é que você consegue esse jogo? Aí você tinha toda uma rede de informantes, de colaboradores que jogavam informação que vinha para cá. Você fazia acordos com rádios, né? Isso só para ficar nos joguinhos. Aí tinha também a bola de prata, então tinha que chegar a informação, né? Os jogadores com suas respectivas notas. Então tinha
para cada jogo do Campeonato Brasileiro, não vamos perder de vista que o Campeonato Brasileiro nem sempre só teve 20 clubes, né? Já teve 40, 50, 70, 90, todos eles com alguém da Placar no campo assistindo e dando nota, né? Isso tudo tinha que chegar num mundo que não tinha internet, o telefone era uma desgraça, né? Usava-se um negócio chamado Telex, mas nem todo mundo tinha. Então, mistura todos os tipos de dificuldades, né? E aí chegava ali. E aí chegava, e às vezes o time tinha 10 jogadores. E aí, para pegar o 11º que estava faltando? Puxa, vai e volta. Então esse era o nosso trabalho, ficar lá correndo atrás às 11 da manhã, às 11 da noite do domingo. Essa parte era muito divertida, cara. Sabe por quê? Na hora que você terminava isso, publicava, só que a gente tinha tudo isso, as pessoas davam muito valor a isso, né? Essa informação, para quem era daquela época, quando chegava a revista, chegava na terça ou na quarta-feira, dependendo do lugar do Brasil, as pessoas viam por aí que elas se conectavam com o futebol do Brasil. Não tinha essa coisa do satélite, não tinha essa coisa do streaming, não tinha essa coisa da cobertura da ESPN, né? Ou da Premier com todos os jogos. Então para você tentar entender a importância da Placar, por que a Placar ficou tão importante, é preciso também pensar qual era o contexto da época. Nesse contexto, a Placar era o lugar para você ir para saber o que tinha acontecido. E imagino no que Brasil. As próprias rádios usavam esse tabelão da Placar para dar os seus... Todo mundo usava, né? Todo mundo tinha era como referência, né? Os jornais. Então, mas assim, para uma rádio, não adianta ela contar um resultado, né, na quarta-feira, quando chegou para ela, do jogo de domingo. Ela tem que saber. Ela também tinha lá seus modos de ter a informação. Mas para nós, né, para quem era torcedor, leitor da Placar, era uma forma de ele entender o mundo, o que tinha acontecendo no Brasil. Então, essa também foi uma das grandes vantagens. A Placar nasceu numa época, em 1970, em que o Brasil começou a ficar nacional. É a mesma época, em fim dos anos 60, no caso, da televisão, com o Jornal Nacional, né, com a criação da Embratel, com aquela história da ligar o Brasil pela tecnologia, pelo satélite, né? Então, as novelas indo para o Brasil inteiro ao mesmo tempo, aquela coisa toda. E a Placar se inseriu nisso, a revista Veja se inseriu nisso. De repente tinha uma publicação que era nacional. Por isso que a Placar é muito querida, mas absurdamente querida, não só em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, porque ela conseguia trazer informação. Se você está no Rio Grande do Sul, você tem o Correio do Povo, você tem a Zero Hora, você tem todas as informações que você precisa do Rio Grande. Mas naquela época, né? Hoje você tem de tudo. Mas aquele era um jeito deles saberem o que estava acontecendo no Brasil inteiro. E do Brasil saber o que estava acontecendo no Rio Grande. E eles davam muita importância a ver uma matéria escrita primorosamente pelo Divino Fonseca e fotografada com maestria pelo JB Scalco para o Brasil inteiro. Dava orgulho para eles. Então isso se repete. Aquela coisa da Rádio Nacional, né, que se espalhou pelo Brasil, que fez muito pernambucano torcer pelo Flamengo, né, santista torcer pelo Botafogo, né, porque você estava, era onde chegava a transmissão, né, meio que a Placar ajudou, não com a mesma potência, mas ajudou a mostrar esse Brasil do futebol para vários Brasis que existem. É por isso que é legal. E é por isso que a gente, o tabelão ficava na mão da garotada, mas o Maranhão, por exemplo, que era meu chefe, né, ele matava a gente se a gente errasse. Saísse um jogador, um time de 10, ele matava. Tá? Por quê? Porque muita gente dependia disso. Entendi. Era uma marca da revista, né, o tabelão? Era um ícone, não sei. E outra, né? O maluco de futebol sempre ouve, né? O maluco de futebol gosta de 11 jogadores, saber quem entrou, quem saiu, 36 do segundo tempo. Sempre haverá esse cara. E aí você dava... Essa aí era a dopamina dele de toda semana. Isso era muito legal. E você também chegou a mexer na parte de atendimento de cartas também? Tudo que um repórter não ia querer fazer, a gente tinha que fazer. E você lembra de alguma coisa, Quando começou aquele gato, aquela história do gato que... O gato? Que tinha o gato na sessão de carta que respondia. Acho que foi o Marcelo Duarte. Foi o Marcelo que criou aquele gato. Quando você chegou já tinha? Você não lembra bem? Não sei. Mas você lembra do gato que respondia? Na verdade, antes do gato, tinha o Jangada. Não sei se você conheceu o Jangada. Jangada era um personagem
era um funcionário, era um profissional da Placar, né? Que eu não conheci, cheguei depois. Mas o Jangada era um cara que conseguia dar umas respostas absurdas para as cartas que chegavam, né? E aí o Jangada virou uma coisa muito forte e ficou como uma marca. E aí, acho que nos anos 80, né, o Juca sempre gostou muito dessa história do Jangada, do jeito de falar. O Marcelo sempre foi um cara muito bem humorado. E aí, numa das centenas de reformulações da Placar, né, eles resolveram criar o Gato, né? E eu acho que eu já estava lá, então eu acho que era o Marcelo que tinha que cuidar disso, dessa coisa mais irreverente, né? Eu não curtia muito, não. Você não gostava, não gostava? Não é que eu não curtia muito, eu me achava um cara sério, então... Sei. Né? Mas só depois eu fui perceber que, porra, não fazia muito sentido cantar. Talvez pro público que a revista atingia, né? Se comunicava direto. Cara, futebol... Qual é a graça do futebol? Não existe futebol se você não existe graça nenhuma no futebol se você não conhecer algum cara que torce pro outro time pra você tirar sarro, concorda? Pô, que legal, meu time ganhou. Sim, vou ficar falando do quê? Aí o Gato sempre falava que, sei lá, Ciclano era pé frio, que não sei quem era ruim, que a fulana era bonita. E por aí vai. Umas coisas assim, mas meio piada, né? Meio chanchada, assim. Mas é parte. Então, quando você entende que o futebol é esse caleidoscópio de coisas doidas, né? Que não é só uma bola que entra no gol. Puta, é a coisa mais legal do mundo. Mas tem um monte de outras coisas que fazem pra ficar ainda mais legal. E vocês trabalhavam sábado e domingo, né? Na Placar, imagino, quando tinha rodada. Ah, sim. Cara, futebol. Você escolhe o futebol, né? E aí reclama que vai trabalhar no fim de semana? Ah, é mais ainda, né? Você trabalha no fim de semana, claro que você perde muito da sua vida pros outros, né? Sua família, se você lá. Mas se você gosta mesmo de futebol, estão te pagando pra ir lá, né? Pô, não dá pra reclamar muito, né? E outra, você vê de um lugar que ninguém vê, né? Tem essa. Então, você testemunha, que você falou, da Inter, o senhor foi, vou dizer, pô, eu sentava com privilegiado. O Pepe, né? Que era o técnico, sentava aqui do meu lado, a gente ficava conversando, cara. Já pensou você poder sentar e conversar com o Pepe contando história? Porque o Pepe sabe contar história e piada. Sim. Né? Pô, no treino. Porque ele tava nos treinos lá, tranquilo, ele ficava batendo papo. Sim. O presidente sentava do lado, sentava todo mundo lá, batendo papo, ficava conversando. Era outra época, né? Hoje e tem. eles estavam indo para ser campeão, né? Sim. Contra o meu Palmeiras. O senhor é palmeirense? Eu não sabia. Nossa, torci muito contra eles. Mas ganharam. Aí depois você vai pro Rio, né, cara? Pra sucursal do Rio. Como que foi isso? Você já foi em 87? Você pediu? Pedi. Ou sobrou uma vaga? Como que você soube? Como que foi? Eles queriam fazer uma reformulação na sucursal do Rio, né? Eles queriam dar sei lá, mudar algumas coisas na sucursal do Rio, né? E aí surgiu uma vaga, né? E eles estavam mudando as pessoas no Rio. Aí eu soube dessa vaga. Eu sempre tive uma fascinação pelo Rio de Janeiro, apesar de não ter nada de carioca, né? Surgiu a vaga, eu levantei a mão. Você teve uma reunião, alguma coisa? Não, assim? eu fui lá no Maranhão, que era meu chefe, né? No Maranhão. Tem essa vaga? Tô dentro. Aí ele conversou com o Juca, eles acharam que valia a pena. Pô, qual é o custo de mandar um garoto com 1 ano daqui pra lá, se der errado, deu errado. Uma coisa é você mudar a chefia, outra coisa é mandar um repórter de São Paulo, né? E aí o repórter de São Paulo foi pra lá. Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sensacional. Como que era o Rio naquela época? Você cobriu Flamengo, todos. Cobriu o Zico, né, cara? Zico, todos. Eu fiz todas as... Eu fui pra lá, eu fiquei só 1 ano e meio. 1 ano e meio só? Só. Porque foi um choque, né? O Rio de Janeiro, para um japonês paulistano certinho, né? Todo enquadradinho, foi um choque. Não tem muito japonês lá, né? Não sei. Não tem. Não tem colônia, mas por né? acaso, por uma dessas coincidências, ironias, o chefe era o Hideki. É o Hideki. Né? Que é japonês, né? Hideki Takizawa, grande cara. Né? E... Quando você chegou, o Marcelo Rezende já não estava, né? Não, tinha saído. Tinha saído. Desculpa, o Marcelo tinha saído, né? O Marcelo já não era chefe da redação há um tempo, ele fez a cobertura da Copa de 86, aí acho que ele foi pra Globo naquela época. Sei. Né? Ele já estava começando uma história mais distante da Placar. Acho que ele tinha ido pra Rede Globo, justamente pós-Copa. E, cara, é sensacional, né?
Porque o Rio me fez entender o quanto o jornalismo esportivo ele é importante para passar emoção. Mais diferente de São Paulo? É Mais. Porque o jornalismo de São Paulo, o esportivo de São Paulo, era como São Paulo. Mais sério, mais informação. Mais formal. Formal talvez não seja a palavra, mas é um jeito de você cobrir as coisas que depois com o tempo mudou. Mas naquele tempo era um jeito mais sério, né? Não que o jornalista carioca não fosse sério, mas que você dava atenção a detalhes do comportamento do jogador que era diferente. Você não dava tanta atenção a isso, essa outra parte. Você dava muito mais ao jeito de jogar, o que estava acontecendo, a história de vida e tudo mais. O jogador de futebol no Rio de Janeiro, ele está muito mais, na minha época, ele estava inserido na sociedade. Tanto que você tinha muito mais mulher no centro do futebol no Rio de Janeiro. Isso para mim foi uma novidade, né? A gente via de uma época extremamente machista, ainda é, né? Mas naquela época ainda mais, em que o futebol era coisa de homem. Sim. No Rio não é. E não era naquela época. Óbvio que tinha muito mais homem do que mulher torcendo futebol. Sim. Mas tinha muito mais mulher do que eu estava acostumado a entender indo para um estádio, né? E isso porque o futebol estava inserido no cotidiano do carioca de uma forma absurdamente mais intrincada do que em São Paulo. E aí fui entendendo, e esse entendimento eu acho que reflete um pouco nas matérias que eu escrevi, né? E nas matérias que eram escritas à época. E era um tipo diferente de coisa. Era a Marta Esteves era na redação? Quem era? Era o... Tinha o Carlos Orletti. Carlos Orletti. O João Carlos Rodrigues, né? Acho que você pegou. Não, o João Carlos Rodrigues era de São Paulo. Era de São Paulo. O Jorge Luiz Rodrigues. Jorge Luiz Rodrigues, isso. Gilmar Ferreira, um monte de gente assim. Milton Costa Carvalho. Cara, um melhor que o outro. Isso que e a coisa que eu sempre aprendi que foi legal na placar, um diferente do outro. Cada um com o seu estilo. Que isso é uma coisa que sempre me deixou legal. Sempre me impressionou na placar desde os anos 70, quando eu não entendia. E a partir dos anos 80, quando eu fui lá, quando para mim isso virou um fato. A coisa legal da placar é que não era a mesma matéria escrita por pessoas diferentes. Cada pessoa tinha um estilo, um jeito de contar histórias, uma forma de falar as coisas. E isso, do ponto de vista do jornalista, que era eu que estava lá, cara, você aprende pra caramba. Puta, isso aqui é bom pra... Puta, não sabia. Eu vou fazer desse jeito. Pô, vou fazer uma abertura assim. Vou escrever desse jeito. Pô, olha como o jeito que ele faz as perguntas pro cara. E aí você vai pegando tudo isso e aí vira uma escola. Certo. Né? Depois eu fui trabalhar em alguns lugares e falei assim, cara, todo mundo escreve do mesmo jeito. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Todo mundo escreve igualzinho. Né? Na placar, não. A placar sempre, desde o início, ela deu muita importância à qualidade do texto. Uhum. Tanto que um dos principais elogios que eu ouvia dos editores falar de algum repórter, né, seja de São Paulo, do Rio, da sucursal, era dizer que o cara tinha texto final. Se o cara tinha texto final, tipo o Juliano da Fonseca, ele estava num pedestal, estava uns degraus acima de todos os outros. E minha meta era ter texto final, que ninguém mexesse no meu texto na hora que fosse sair. E eu ficava feliz da vida quando eu não mexia. O que isso significa, novamente? Não é só uma qualidade do jornalista, uma qualidade da informação que você está passando. Um bom texto te faz ler, te dá vontade de ir. Sim, sim. Um bom texto te faz conhecer melhor aquele personagem, porque não é que as palavras estão bonitas, as informações estão montadas de um jeito. Apuração, né? Tudo. A apuração foi feita de um jeito. O nariz de cera já te chama pra... A informação está construída de uma forma que te dá vontade de ler, e ler outra, e ler outra, e ler outra. Uhum. Michel Laurence, por exemplo, eu tive a oportunidade de dizer isso para ele. Uma vez no telefone, convidando ele para alguma coisa na Abril, Michel, se eu sou jornalista, é por sua culpa. Qual dos textos do Michel? Eu li os textos do Michel, cara, isso um dia eu vou escrever assim. Eu quero escrever assim. Uhum. Né? Nunca escrevi, porque o Michel estava acima de mim, milhares de quilômetros. Então, essa lógica no Rio de Janeiro ficou mais forte. Né? Quando eu percebi o quão importante era o futebol para todo mundo. E aí você passava pro texto, cara. Ficava muito divertido escrever isso. E aí, esse entusiasmo que eu tinha em São Paulo. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui um cara de estádio.
né? Diferentemente de alguns jornalistas, ou de todos hoje, porque hoje todos somos malucos, eu nunca fui daquele cara de, domingo, futebol, na quarta-feira, futebol, nada, eu ia pouquíssimo mais tarde. Passei aí muito no tempo da Placar, mas não entendia isso como fanatismo, não era fanático por futebol. No Rio de Janeiro, e os jornalistas que eu conhecia eram meio que fanáticos por futebol. No Rio de Janeiro eu conheci gente que gostava muito de futebol, tanto quanto eu, e eram extraordinários jornalistas. Então para eles não era que o futebol era a vida. O futebol era uma parte maravilhosa da vida, mas não era a vida. Eu falei, cara, eu gosto disso. Eu gosto de como o futebol se encaixa. Aham. E no Rio você ficou quanto tempo lá, cara? Eu cheguei em maio de 87 e fiquei até outubro de 88. Foi bem. E aí você já voltou à editora? Foi isso? Fui convidado para voltar para uma editora. Mas quais foram as matérias mais marcantes lá que você lembra? Essa do Zico, acho que foi. Cara, eu fiz matéria do Zico, eu fiz matéria com o Bicheiro. O Castor? Não com o Castor. O do Botafogo lá? Você sabe, eu te falei, né? Te avisei, minha memória é uma porcaria. Né? É o Emil Pinheiro. Emil Pinheiro. Cara, é sensacional fazer matéria de Bicheiro. É outro mundo. Foi um monte de matéria legal. Foi uma matéria que eu gostei muito de fazer, que é a sede do Fluminense, de Laranjeiras, contar como é que era a sede, porque essa coisa do bastidor sempre me agradou. Sempre tem um da Gávea que você faz, né? De como também era a Gávea. Também fiz da Gávea. Tem um quando o Zagallo foi técnico do Bangu, né? Do Bangu você fez? Né? Fiz, nem lembrava. Zagallo. Calor de não sei quantos graus, você fica lá falando. 50, olha, nunca passei tanto calor na minha vida. Eu cobri Bangu. Você cobriu? Por causa em 86 o Castor estava em alta, né? Sim. Eu cobri bastante Bangu, cara. Aqueles carneirinhos comendo, fazendo a grama, aparando a grama no estádio é muito legal. O sistema de conservação do gramado eram os carneiros. Era o carneiro mesmo. Comendo. E todas as revistas da Abril não eram editadas no mesmo lugar, né? Depende. Naquela época, você tinha dois grandes blocos. Você tinha um bloco na editora na Marginal Tietê, e ali você tinha, basicamente, Veja e Exame na época que eu estava. Aquele prédio da Bellini, né, era o prédio que foi comprado, né, foi alugado para reunir o máximo de outras revistas no mesmo lugar. Né? Então você tinha da Placar, super interessante. A Exame chegou a ficar um tempinho lá. Você tinha as femininas, estavam todas lá, Capricho, Cláudia, Casa Cláudia, Nova, Manequim, todas estavam lá. Que foi essa loja. O Dr. Roberto Tibita, ele tinha essa vontade de sempre reunir no mesmo lugar. Que ele conseguiu isso em 98, quando a gente mudou lá para 98. E dentro da editora Abril, a Placar tinha o mesmo prestígio das outras, da Veja, da Quatro Rodas, ou era de segundo escalão? Todo ano era uma discussão por que não fechava a revista. Porque a revista não dava dinheiro. E aí palmas para o Juca. O Jucas todo ano ele convencia a diretoria da Abril que ano que vem vai ser o grande ano. E aí a gente tinha uma grande vantagem, e dava prejuízo, né? Mas só que o prejuízo da Placar não era um prejuízo absurdo. Tem uma coisa que normalmente quem é jovem não vai entender. A gente viveu um negócio chamado hiperinflação, né? Inflação alta, 10% ao mês, 15% ao mês, 100 e tantos por cento ao ano. O que acontece? E é outra coisa que a nova geração não entende: banca de revista. O que era banca de revista? A pessoa ia lá, que hoje você encontra 150 coisas e eventualmente um jornal e uma revista, né? Essa banquinha, naquela época, era muito poderosa. E as pessoas iam até lá. Algumas pessoas assinavam revistas, recebiam em casa, mas a grande maioria, ela ia lá e comprava. Né? E não se compra hoje com Pix, não é que nem hoje Pix ou cartão de crédito na maquininha, você comprava com dinheiro, cash. Por que isso foi importante para Placar? Olha só que coisa louca. A grande maioria das revistas da Abril eram mensais. Né? O que acontecia? Uma vez por mês elas iam para a banca. Então essa revista que ia uma vez por mês ia para a banca, a pessoa chegava lá, botava o dinheiro e o dinheiro voltava para Abril. Perfeito. O que acontece no mundo
de revista de inflação. A cada semana, na época ruim, praticamente a cada dia mudava o preço das coisas. Só que quando você imprime uma revista, o preço vale por um mês. Uhum. Né? E aí, se você tiver 20% de inflação no mês, 10% de inflação no mês, ao final do 30º dia, a sua revista que você botou o preço, está valendo 10% a menos. É 10% a menos de dinheiro que entra no valor prático. A placar ia toda semana. Então, a placar podia mudar o valor do preço, acaba. Podia chegar naquela semana, as pessoas iam colocar dinheiro e a Abril ia ganhar mais dinheiro sem desvalorizar tanto. Então, nessa lógica doida, econômica, financeira, a placar tinha uma vantagem para mim. Toda semana ia chegando dinheiro novo e um dinheiro maior do que estava programado. E quando eram edições especiais, imagino que aí a venda era boa, né? Ou não? Então, essa lógica salvou a Abril durante um período. É um pouco de economias, né? Mas salvou realmente a Abril durante o período, ajudou a Abril junto com a Veja, num período em que a Abril precisava muito de dinheiro toda hora, no final dos anos 80. Então a placar se pagou durante um tempo, talvez. Mais do que se pagar, porque no fim ela dava prejuízo, ela fez fluxo de caixa, que é um conceito estranho, que quem gosta de futebol não precisa saber, mas que justifica a permanência da placar no final dos anos 80. Uhum. Por incrível que pareça. Mas, como o senhor falou, tanto, vamos dizer, a Veja... Bem, a Veja já era semanal, mas a Playboy, acredito que a 4 Horas tinha muito mais prestígio, muito mais dinheiro para fazer coberturas ou coisas assim. Mais ou não? do que isso, né? Elas tinham publicidade. Tinha publicidade. Tinham mais tiragem, maior circulação, eram maiores, entregavam mais dinheiro, na prática, né? Só que entregavam dinheiro uma vez por mês naquela época, né? Sim. Então, isso aí. E ao mesmo tempo, né, a Abril era uma empresa em que a publicidade fazia muita diferença. Né? Então, uma 4 Rodas tinha 100, 150 páginas de publicidade por mês a preços de uma revista de prestígio. Cláudia e Maia era um catatal desse tamanho, né? Edição do mês das mães. Era isso aqui. Uhum. Mas o Juca conseguia convencer toda a diretoria de que mas também não é tudo isso que dá de prejuízo. E ano que vem é ano de Copa. Sério? Ano que vem é ano de Olimpíada. Este ano é ano de Copa. E por aí vai. Ele convencia a manter. Uhum. Não sei se você teve a oportunidade de conversar com o jogo. Não. Muito convincente. E naquela época o campeonato de maior prestígio era o estadual mesmo? Sim. Não é que era um maior prestígio. Era um campeonato extremamente importante. Né? Uhum. Então, o campeonato estadual... Porque assim, o campeonato brasileiro veio depois do campeonato estadual. Sim. Então já estava estabelecido como o grande campeonato de qualquer... Tanto que eles nem chamavam de campeonato estadual, gostavam de falar campeonato regional. No caso, odiava esse jeito de conversar, de falar no campeonato. Mas o campeonato estadual, ele já tinha uma tradição de ser um campeonato em que as rivalidades ficavam explícitas, porque eram Santos, Palmeiras, Corinthians, né, e São Paulo. Uhum. No Campeonato Brasileiro isso se diluía. Né? A mesma coisa para o Rio de Janeiro, a mesma coisa para o Paraná. Então você vai perceber que o Brasil é um dos poucos países, se não o único país, em que você tem rivalidades regionais tão fortes. E é um dos poucos países do mundo em que cidades têm mais do que um grande clube. Sim. Qual outro país tem cidades com Não. Só a Inglaterra. Sim. Né? Mas Você tem é Liverpool com diferente. 2 times, você tem Manchester com 2 times, Sim. você tem Londres único, com 45 times. Né? Mas você vai na Espanha da vida, você vai ter um Atlético em Madrid, mas você não vai ter uma disputa tão forte. Você vai ter Barcelona, você vai ter um Atlético que vai ser... Nos Estados Unidos, NBA, cada cidade tem um clube só. Até porque é uma outra lógica. Sim. Então, isso era muito forte. Aí depois foi decaindo. O senhor lembra de outras capas, matérias de grande prestígio da época, quando o senhor era editor lá? Porque o senhor também conviveu na época que estava a Placar Mais, né? Que já era um jeito de ficar mais popular, né? A Placar Mais foi uma das 45 mudanças da Abril, né? Porque o Juca convencia, mas também convencia dizendo que ia mudar. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então ele mudava.
Então o que aconteceu? A Placar Mais aconteceu em 1988, né? Logo depois do fracasso, os resultados não tão bons, daquela Placar Todos os Esportes, Ah, sim, sim, sim. que veio na onda do prestígio do vôlei, né? Não sei se você sabe, mas nos anos 80 o vôlei deu um salto com a geração de prata, né? Com o Luciano do Vale, Exatamente. E aí, e mesmo o basquete o Oscar estava chamando bastante pro basquete, a geração do Oscar, né? Sim, sim, Fórmula 1 também, né? Fórmula 1 também. Mas a Fórmula 1 sempre foi coberta pela Placar. Sim, né? sim. A Placar já estava. Mas o que acontece é que todos os esportes deu errado. E aí uma das promessas de mudança foi de popularizar a Placar. E veio a Placar Mais. Um formato um pouquinho maior, um papel mais... Papel de jornal, né? Um papel mais... Porque tinha que ficar mais barata. Lembra? Tinha essa história A gente estava falando de 88, de uma época de inflação alta. Sim, sim. E custos altos. E papel é importado. Né? Dólar explodindo. Então você tinha uma outra vista. E aí nessa época, o foco não era a reportagem. Né? O foco era um monte de outras coisas. Você dá bastante informação, ser rápido. Por incrível que pareça, a Placar acerta sem querer, né? É uma lógica que funciona hoje. Se você for ver, é uma lógica de você retalhar a informação em pedaços menores, né? Se você olhar a Placar Mais naquela época, era muito mais informação numa menor quantidade de páginas, que é o que se faz hoje. Mas o senhor acha que foi produtivo? Valeu a pena? Deu certo essa reforma? Cara, o bom de ficar velho é que você não fica tentando ver o que deu certo e o que deu errado. Você entende como experiência. Entendi. Né? Então assim, foi bom, não foi mal? Não, cara. Eu acho que, dadas as circunstâncias, se continuasse do jeito que era, ia fechar. Uhum. Então tem mais é que mudar. E essa coisa que o senhor deve se lembrar que tinha muito essa coisa da musa, do não sei o quê, na sessão de notas sempre tinha, né? Então, Plano, essas coisas, isso era uma coisa do Marcelo, isso era não uma era coisa... uma coisa do Marcelo, era uma coisa da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Era um mundo absurdamente mais machista. Sim, sim. Era um mundo muito mais misógino. Nós éramos mais misóginos, né? E era estrutural. Então, para todo aquele monte de gente que estava envolvida lá, era, entre aspas, natural. Fechando aspas. Então, dar valor ao corpo da mulher numa revista de futebol, uma coisa meio desconexa, né? Mas se você for ver o que eram os programas de televisão da época, sim, né? O que era o que se vendia ou não se vendia lá, você vai entender que naquele momento o corpo da mulher era visto como esse produto. Uhum. Né? E dentro dessa lógica, a Placar meio que caminhou. Né? Recentemente, o Ricardo Correia, que eu citei antes, né? Ele fez uma capa só de futebol feminino, em que ele descreveu um editorial muito bom, dizendo, olha, a gente errou, e errou feio, porque fez isso. É óbvio que você pode dizer que a época era assim, mas a gente devia ser contra essa época, já na época. Uhum. Você não se justifica dizendo, todo mundo fazia. Né? O certo é você não fazer. Uhum. Nunca. Né? E por aí vai. Né? Então isso aí era um pouco da Placar. Mas o senhor lembra disso, claro. das notas? Nossa, a gente depois teve o que você certamente viu, a chamada Placar Futebol Sexo em Rock and Roll. Sim, depois do Marcelo, sim. Sim, foi chamado, eu era o redator-chefe daquela revista. Né? Junto com a mesma turma, um bando de maluco fazendo lá. Futebol, sexo e rock and roll. Uhum. Tinha que ter. Né? E era aquele papel grande, né? Cara, acho que nenhuma revista foi tão grande quanto a nossa. E aquela se pagou, ela era muito cara, aquela revista, né? Ela era mais cara, né? Ela tinha muita viagem, não era isso? Acho que... Nem só viagem, a gente fazia muito de loucura. Mas, né, foi pra Romênia, foi pra Jamaica, do mundo, a gente já foi. Anguila, né? Não sei. Lugar do mundo a gente foi. Mas bem, eu era moleque, eu comprava aquela revista, era incrível. Então, o que aconteceu? Novamente a Placar, ela acertou errando. Não é engraçado isso? Só que ela acertou, ela errou naquele tempo e acertou no futuro. A gente fica brincando sobre isso. Né? Sabe esse jeito que o esporte é hoje na Globo? Você ganha, fazer piada, não sei o que. Sim. O futebol sexo em rock and roll daquela época. Então, a gente meio que antecipou, não porque a gente queria, porque a gente entendia, porque era gênio, a gente conseguia ver o futuro, a gente fez. Né? Antecipou um pouco esse jeito
de cobrir o futebol, cobrir o esporte com um outro olhar, não tão sério, né? Eu não estou dizendo que é o certo, o Juca odeia, né? Mas o Juca é o diretor. Então, mas isso é engraçado, porque o Juca, ele deu incentivo para fazer essa revista, mas ele não sei, né? Enfim. O Juca tinha uma coisa certa na cabeça. Eu vou salvar, eu vou manter a placar viva. Não é que ele fazia qualquer negócio, mas ele entendia que para cada momento deveria existir uma placar. Uhum. E ele mudava a placar em função do momento. Ele não ficava preso a placar nos anos 70, nos anos 90. Ele olhava o mundo. Sim. O mundo mudou, eu vou mudar a placar. E falando nisso do Juca, o senhor acha que o Juca é o grande personagem da história da revista? Disparado. E eu tenho a felicidade de ter trabalhado com ele. Uhum. E o fato dele não ser jornalista, ter feito sociologia, uma outra área, isso agrega a ele, o senhor acha? Isso... Ou não tem nada a ver? Jornalismo, assim, eu sou diplomado em jornalismo. Sim. Né? Mas não precisa ser diplomado em jornalismo para fazer jornalismo. Sim. O Juca fez sociologia na Sim. USP. Né? Bom comunistão, né? Sim. E, puta, tranquilaço, meu. Você viu agora o que está acontecendo com o Corinthians? Estamos falando agora, hein? Sim. Hoje foi uma coisa absurda, uma coisa maluca. De onde saiu? Do jornalista Juca Kfouri. Aham. Né? Sociólogo de formação. E o senhor lembra do convívio com o Maranhão? O que o senhor pode falar do Maranhão como jornalista, Maranhão como texto, como Maranhão professor? Meu mestre e mentor. Uhum. Né? Todas as vezes que eu tive uma dúvida para onde ir minha carreira, puxei o telefone para falar com o Maranhão. Né? Se eu fui para cá, se eu fui para lá, eu só decidi ir para lá ou ir para cá depois de conversar com o Maranhão. O Maranhão disparado é um dos melhores textos não do jornalismo esportivo, do jornalismo. Né? Ele foi meu chefe na Virgínia também. Aham. Né? Eu tive a sorte de tê-lo como editor. O que acontece com o Maranhão? O Maranhão é um cara que dá um prestígio, um foco. Lembra aquela história que eu falei do texto? O texto final? Então, o Maranhão não só gosta, como ele demonstra. Quando ele edita a tua matéria, você percebe assim, cara, era isso que eu tinha que ter escrito. Né? E aí você aprende. O Maranhão tem lá suas vicissitudes, suas idiosincrasias. Aham. Que... Mas é uma pessoa, imagino, muito doce, pelo que falam, né? Não conheci pessoalmente, muito tranquilo, né? É maravilhosa. Aham. Não é uma pessoa de gritar, de ser estriônico, não, é uma pessoa muito calma, né? né? Eu nunca gritou na vida. Aham. Acho que não existe o registro na humanidade de um grito do Maranhão. E, inclusive, ele começou lá na Placar cobrindo lá no Paraná, né? No interior do Paraná. Ele era um correspondente nos anos 70. Sim. Né? E era tão bom que chamaram pra cá. O senhor tá com o tempo corrido, né? Acho que o senhor tá... Desculpa fazer assim. Não. Naquela época não existia nenhuma concorrente da Placar, né? Imagino... Sempre se falava, né? No Rio de Janeiro houve um negócio chamado... O negócio é feio de falar. Houve uma revista chamada Manchete Esportiva, né? Que durou... Eu não conheci, nunca vi. Né? Mas no Rio de Janeiro tinha muito esse sonho dos cariocas de reviver a Manchete Esportiva. Que foi dos anos 50 lá do... Não conheci, a Manchete. Sim. A Manchete cobria muito bem. Né? A Armando Nogueira, eu tive a oportunidade, para uma reportagem especial da Placar, de ler os textos do Armando Nogueira na cobertura que ele fez para a Manchete, da Copa de 58. Cara, era bom. Eu, tipo assim, não tô aqui pro factual, tô aqui pra contar uma história, eu vou te contar uma história. Cara, puta repórter. Bom, enfim. Mas tinha essa lógica, um dia vamos lançar a Manchete Esportiva. Aí a Manchete nos anos 80 teve a Rede Manchete, então tinha um crescimento da Rede Manchete, mas nunca foi pra frente. O que realmente entrou como concorrente da Placar, né, foi o Lance. O jornal Lance, tá, mas isso é bem... 95. Sim. O Lance, sim, foi uma coisa que entrou como concorrer, porque o Lance chegou não só como um jornal de futebol, de cobertura, mas também se propôs a fazer matérias que eram parecidas com as matérias da Placar. O perfil do jogador... Ele tinha uma revista também, né? Durante a revista do Lance, Lance a Mais. Lance a Mais e tudo mais. Então ela tentou trazer isso, né?
Só que ela percebeu por que é duro fazer revista de futebol, né? E agora acabou até o jornal em papel também. Né? Não sei se Aí é a mesma lógica da Gazeta Esportiva, né? O Jornal dos Esportes no Rio. que o senhor lembra com mais carinho dessa época da Placar? Então, pra mim, a coisa mais legal do mundo é a quantidade de amigos que eu fiz. Cara, e tem uma coisa muito legal que acho que quem gosta de futebol sabe, né? Quem gosta de futebol sabe. A coisa mais divertida do futebol é tirar sarro do outro, né? Você não imagina quem é que tá dentro de uma redação de futebol? Quem adora futebol? Sim, que é maluco, né? Só que, pensa no André Rizek, que eu tive a oportunidade de trabalhar com, no Arnaldo Ribeiro, né? No Maurício Barros, no Juca Kfouri, no Maranhão, no Marcelo Duarte, no Janjão, né? No Carlos Odete, na Marta. Pensa esse monte de gente, esses personagens, no Jamal Ferreira, que é um grande canalha, né? Dade Canona, todos eles eu trabalhei com. Né? Pensa como é divertido trabalhar com esses caras que são tarados pelo futebol, mas são absurdamente inteligentes, são absurdamente sacanas, né? Um pior que o outro, para falar mal. Imagina como você se diverte quando o time do outro perde, ou quando o seu time ganha em cima dele, para devolver todas as acusações que eles fizeram. Imagina você viver isso e você só ganha pão. Claro que você vai escrever, mas no dia a dia você está cercado dessa gente. Que só fala de futebol. Que mais do que fala, não é só falar de futebol, é que fala de futebol de um jeito que você também gosta e que você passa o dia rindo. Né? Por mais que você fique bravo falando, porque esse ciclano fez isso, mas você passa o dia rindo, porque são grandes. Eu trabalhei no Rio, saí em 88. Se eu voltar pro Rio, quando eu volto pro Rio, eu encontro esses malucos, pra mim é como se fosse semana passada que eu deixei. Então é uma fortaleza, uma união com esses caras que só vê, eu só tive isso com o Placar, com esses caras todos, né? Com quem eu tenho uma amizade absurda, que não precisa ligar todo dia. Encontrou, sentou, a gente se diverte. O Placar me deu isso, né? E acho que tem muito a ver com o que é a Placar, porque a Placar é uma conexão absurdamente emocional com o futebol, mas também com as pessoas do futebol. Essa que foi a grande diferença que o Placar fez na vida de muita gente. Quantas e quantas vezes você chegava no jogador, e fala assim, olha, hoje talvez nem tanto, mas naquela época, principalmente aqueles que estavam começando a despontar, eu queria fazer um perfil, a gente quer fazer uma matéria sua, você viu o jogador brilhar. Pelo nome da Placar, né? Pelo prestígio. Época, 70, 80, que já tinha sido criado. Você ia nos anos 70, 80 e falava, pô, parabéns, você tá subindo, tipo o Carlos Miguel agora, o Corinthians, né? Sim. Nos anos 70, 80, ele despontasse, falasse, pô, a gente queria fazer um perfil seu. O olho do cara era o reconhecimento que ele tinha chegado em algum momento bom da carreira. Era um reconhecimento de que, pô, esse cara tá estourando. Cara, fui fazer a matéria com o Zico, tem que ver como o Zico trata qualquer pessoa da Placar. Até hoje, né? Meus amigos foram fazer um documentário da Placar lá com o Zico abriu a porta, né, cara? Chegou, faz isso, vamos, claro, sem dúvida, eu acho você quiser. Que o Zico, depois do Pelé, é capaz de ser, ou talvez até mais, o que mais foi capa, né, da Placar, né? Acho que... O Sócrates também, o Sócrates foi várias vezes, mas o Zico acho foi que... mais vezes. É que você tinha capa nacional, capa Rio e a capa São Paulo. Sim. Então o Sócrates foi um monte de vezes capa, mas o Sócrates durou, entre aspas, pouco no Brasil. Sim. O senhor cobriu a Copa de 98 pela Placar, né? Pela Placar de 98. Sim. Em loco, né? E como que o senhor vê agora esse negócio das bets no futebol aí, que agora tá... Cara, o grande problema é você não misturar. É que existe o jogo, faz parte, né? Que alguém aposte, sempre se apostou. Loteria esportiva. Grande parte da força da Placar nos anos 70 veio da loteria esportiva. Sim, que nos anos 70 era uma febre, era um negócio assim. E a Placar, com o tabelão, ajudou muito as pessoas a entenderem em que time é que eu vou. Novamente, lembra que a história do Nacional? Sim. Tinha informação sobre o Campo Grande.
placar. E o cara lia placar para saber se apostava Campo Grande e, sei lá, e Londrina, como é que eu vou saber? Sim, lia placar, sim. pô. Né? O time tá ganhando, tá em terceiro colocado aqui, quarto colocado Sim. ali. Então essa é a placar. Então, dentro dessa lógica, você não faz muito sentido você ser contra as BRs. O que você só tem que tomar cuidado pro jornalista é, vem cá. Então, mas não pode misturar. Sim. Tem alguma coisa das coberturas da Placar que o senhor quer falar que eu não falei, que eu não perguntei? Cara, a coisa que eu mais achava, eu sempre achei legal, a Placar não participava de coletivo, de entrevista coletiva. Sempre achei isso muito adorável. O Juca falava, você tá aqui na coletiva. Por quê? A gente não quer saber o que vai sair no jornal depois. No dia seguinte, não. O que você tem que fazer é se aproximar do cara, do personagem, chegar nele e ter uma exclusiva. É isso que é a Placar. Isso ficou pra mim. Quando eu fui pra Quatro Rosas, eu falava pro povo, ó, lançamento do carro, a gente não precisa ir. Eu preciso do carro. Eu quero o carro pra eu testar. Eu não quero ver o carro, eu quero testar o carro. Né? E eu acho que essa é uma lógica que eu aprendi com a Placar. A gente fala com outro público, a gente fala com uma outra pessoa, a gente fala para a mesma pessoa, mas num outro momento. É uma outra forma de conversar com ela sobre o mesmo assunto. E o senhor acha que o jornalismo em papel já era mesmo? Então, o jornalismo, eu não me preocupo com o jornalismo em papel, um jornalismo no ar ou um jornalismo no éter. Né? Para mim o importante é o jornalismo. Uhum. Né? Então a forma como você consome o jornalismo, para mim um pouco importa. Né? Eu sou velho, então eu fico feliz da vida em abrir um jornal, porque o jornal me dá uma informação que, por exemplo, se você abrir o seu site, o Twitter, o blog, o que vai acontecer? Praticamente todas as matérias vão ter o mesmo valor, a mesma importância. Quando você abre um jornal, o que tiver grandão, você vai ler primeiro, não vai? Sim. Pequeno. O que tiver nas páginas tais e tais, você vai ver. Num site, você tem mais ou menos... tem um no Globo, no UOL, é mais ou menos... No site, você tem, isso aqui é maior, isso aqui tá aqui, tá aqui. Mas você não vai fazer 30 páginas daqui. Não. Agora, no jornal, eu faço 30 páginas, sem problema nenhum. Sim. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Ao mesmo tempo, o jornal é um saco. É um troço enorme, eu quero ler, eu quero fazer uma busca no site. Então tem vantagens e desvantagens. Pô, como qualquer coisa na vida. Mas você tem saudade, você acha que o jornalismo é impresso. Cara, o ruim é que você não tem espaço para matérias como a da Placar. Você vê poucas matérias como a da Placar no jornalismo atual. Olha que você tem um bom perfil de jogador hoje. De jogador de time grande, muito difícil. De maneira regular. Difícil. Onde é que tá, voltando para o Carlos Miguel, onde é que tem uma boa história do Carlos Miguel que você possa ler de começo, meio e fim? Você vai ter, às vezes, um Globo Esporte dando uma matéria, é a origem do Carlos Miguel, 3 minutos de TV. Né? Se você for colocar num papel, dá mais ou menos isso aqui de texto. Sim, eu lembro até que essa do Zico que o senhor fez, ele tinha acabado de perder o pai, né? Ele fala do pai, tudo, fala a rua que ele começou a jogar em Quintino, quer dizer, era outra lógica, né? Nossa, essa matéria me deu dor de cabeça. Porque eu fiz um primeiro texto horrível, aí depois fiz o segundo texto. E o que... aprendendo. E, bem, tem outras coisas, mas a gente tá com o tempo, sei que o senhor tem que se comprometer. O que o senhor acha que fica pra posteridade dessa passagem sua pela Placar? A minha passagem, nada. Porque não é fica isso? Pra posteridade, fica pra mim, né? Porque para a Placar, nada. Que isso? Né? Não é modéstia, não nasceu o japonês modesto ainda. Né? A questão é a seguinte, o legal da Placar, e aí sem demagogia, o legal da Placar é como ela é construída de bloquinhos e blocos. Cara, é muita gente boa que passou na Placar. Sim, isso é. Olha quanta história, né? Se você está conversando com gente, você tem mais uns 50 caras, e não estou de sacanagem, maiores do que eu, que contribuíram mais do que eu, né? E eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu adoro esses caras. Desses 50, os 30 são meus amigos, né? Ou foram meus amigos, infelizmente eles não estão mais aqui entre nós, né? E essa coisa que é legal na Placar. Um jornal são centenas de pessoas. Folha de São Paulo hoje tem 300 pessoas, não tem nada. Mas uma revista, e eu trabalhei sempre em revista, uma revista é muito de nome, é muito de
personagens jornalísticos falando desse lado. E aí você vai formando. E eu tive o privilégio de trabalhar com eles. Né? Pega o André Rizek, que está hoje no Sport TV. É uma das figuras mais divertidas que você vai encontrar no mundo. No mundo. Nos bastidores. Jornalistaço. Grande apresentador. Mas o bastidor, a pessoa, Sérgio Xavier, é outro cara, divertidíssimo. Então, essa é a parte, não é um legado, é o que eu fiquei comigo, é uma coisa sentimental. Então, o meu legado para fora foram as minhas matérias, né? E minha contribuição, placar de todos os esportes e tudo mais, né? Mas o que é legal, o que eu gosto, o que eu guardo comigo, é essa oportunidade de trabalhar com uma jornalista como a Kátia Perin. Sim, que ganhou o prêmio lá do Baquinho, né? Eu não sei se o senhor era diretor de redação nessa época. Não era, não? Ah, não? Nessa época eu era só editor. Sim, mas né? o senhor lembra dessa matéria? 88, ela foi o prêmio ESSO. Sim. Né? O maior prêmio de jornalismo do Brasil. Né? Eu trabalhei com ela, cara. Né? E assim, né? Você ter tido essa oportunidade, cara, eu dei muita sorte na vida, cara. Né? Foi feito assim, tem esse caminho aqui, entra aí. Né? O senhor pegou o PVC e o Zelt quando estavam começando. Celso Zelt, PVC. Né? Paulo Vinícius Coelho, antes dele virar PVC. Que ele só era Paulo Vinícius, talvez. Ele era Paulo Vinícius Coelho. Era o Paulo, né? Que é outro doido. Sim. Isso que eu ia perguntar, já era fanático assim? Já era? Não, mais que fanático, o Paulo é doido. Né? Doido bom. Sim. Doido bom, doido que você gosta de ser amigo, mas doido. Celso Zelt, né? É caso para psiquiatria, né? Sim, hino de time lá do... O cérebro dele certamente vai ser doado para a ciência, né? Como é que consegue contar tanta informação Sim. dos coisas? Então, esses caras, eu trabalhei com, cara. Então, como é que eu não posso ser agradecido? Então, não é legado. O quanto eu roubei desses caras. Eu acho sensacional, cara. Fico feliz da vida ter tido essa sorte. Beleza, acho que era isso, seu Alfredo.